Pessoal, depois de fazer o SWOT Analysis, a empresa precisa começar a tomar algumas decisões de natureza mercadológica. E a primeira delas é, para quem a empresa quer vender? Bom, a princípio ela gostaria de vender para todo mundo. Isso é possível? Um dia já foi. Um dia, há muito tempo atrás, as empresas pegavam um produto e vendiam igualzinho para todo mundo. Mas está acontecendo um fenômeno que a gente chama de fragmentação dos mercados. As empresas estão ficando cada vez mais especializadas e produzindo produtos cada vez mais específicos para um grupo específico de consumidores. E isso faz com que as empresas sejam obrigadas a escolher para quem elas vão vender, para elas poderem se especializar naquele grupo ou em alguns grupos e poder ganhar competitividade na hora de vender para esse segmento que a gente chama de empresa. Vamos primeiro lembrar da evolução que está acontecendo no mercado em termos de fragmentação. A gente viu, então, que há algum tempo atrás, 20, 30, 40, 50 anos, dependendo da categoria, você tinha um produto para todo mundo, que é o que a gente chamava de marketing de massa. Então, se eu vendia, o exemplo que eu costumo dar em aula, se eu vendia tênis, eu tinha uma marca de tênis, um tipo de tênis para todo mundo. Para homem, mulher, adulto, criança, todo mundo era o mesmo tipo de tênis, só variava, obviamente, a numeração. Mas aí a gente começou a ter a entrada de novos concorrentes, os clientes ficaram mais informados e passaram a exigir produtos mais aderentes ao seu estilo, à sua necessidade específica. E aí começou a acontecer o que a gente chama de segmentação de mercado. E aí a gente passou a ter não mais o marketing de massa, que era esse primeiro marketing, mas um marketing de segmentos, onde as empresas começaram a vender para grandes grupos de clientes. Então eu passei a ter, por exemplo, tênis para homens e para mulheres, para adultos e para crianças, para alguns esportes específicos, é o que a gente chama de marketing de segmento. Mas aí a concorrência continuou a se acirrar e a gente continuou a ter fragmentação desse mercado. E aí a gente passou a ter o que a gente chama de marketing de nicho. Hoje, se a gente pegar o mercado de tênis, a gente tem tênis para quem corre, treinar, tênis para quem corre, correr, tênis para quem faz alpinismo de um determinado tipo, tênis para mulheres que fazem alpinismo. A gente está falando de pequenos pedaços do mercado que são nichos de mercado. E qual é o limite disso? Eu vou dividir no mercado em pedacinhos menores até que eu chego no que a gente chama de marketing individual ou marketing 1 a 1, em que eu entendo as necessidades específicas do meu cliente e faço um produto sob medida para ele. Se você hoje entrar no site de algumas empresas de bicicleta, você pode montar uma bicicleta que é exatamente do seu jeito, com as suas necessidades, variando as peças. Você pode fazer isso também em computadores. E você pode fazer isso até em algumas empresas de tênis. O site de algumas empresas de tênis permitem que você entre no site, escolha aí algumas cores, algumas características e personalize o seu produto. O que está acontecendo é um processo de fragmentação. Isso já é realidade para todas as categorias de produto? Não. Você tem categorias de produto que ainda estão próximas até de uma abordagem de massa. Você tem algumas categorias de produto que já atuam em termos de segmento, outros em termos de nicho. E existem algumas categorias de produto em que alguns fabricantes já atuam dentro da perspectiva individual ou que a gente chama da perspectiva 1 a 1. Então, está acontecendo uma evolução, um processo de fragmentação do mercado. E qual é o processo que conduz à definição das suas estratégias de segmentação? Primeiro, você precisa dividir o mercado em partes. Você precisa entender como dá para dividir o mercado. E aí a gente tem algumas alternativas. A gente pode fazer uma segmentação geográfica, atuando em áreas específicas. Você pode fazer uma segmentação demográfica, em que você atua em determinados grupos populacionais. Você pode fazer uma segmentação psicográfica, onde você leva em conta principalmente o estilo do seu consumidor e não as suas características demográficas.
E você pode fazer uma segmentação com base no próprio consumo. Você pode, por exemplo, vender para heavy users ou light users. Você pode vender para quem compra para uso próprio ou para quem compra para dar de presente. Essas são todas alternativas diferentes e que você pode adotar. Então primeiro divide o mercado, né, nessas fatias, né, você entende quais são os grandes pedaços do mercado e aí você vai escolher que pedaço você quer atuar, né, que aí é a definição do seu segmento. Tá? E por fim, é importante você definir qual é o seu posicionamento dentro do segmento que você escolheu atuar. Ou seja, como é que você quer ficar marcado na cabeça do consumidor? Quais são as associações que você quer que o seu produto tenha na cabeça do consumidor? Um produto, o mesmo produto, pode ter uma perspectiva medicinal ou pode ter uma perspectiva de uma bebida, né? Um exemplo, Lucozade na Inglaterra, durante muito tempo foi uma bebida com caráter medicinal e hoje é um energético para tomar antes e depois de fazer academia, né? Como é que você quer ser visto? O mesmo produto pode ser visto de diversas maneiras, que é o que a gente chama de posicionamento. Ok? Vamos para a próxima.